Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com muita informação e análise a quente, né? As principais notícias na tarde desta quinta-feira. Boa tarde a todas e todos, sempre com a gente lá na atualização das notícias, na redação do ICL, a Laura Couto. Boa tarde também para a Laura, que estará com a gente mais uma vez. Opa, aí sim, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Muito bem. Boa tarde para você que mora nesse país em que o ex-presidente, que virou réu e teve um ataque de fúria, um piti, ao ser citado pelo oficial de justiça no hospital, anuncia agora piora no seu estado de saúde. Vocês viram o piti que o Bolsonaro deu? Foi para cima da oficial de justiça, falou alto, daquele jeito dele, né? Isso ele fez ontem, ao ser intimado pela Justiça, pelo STF. Só que hoje apareceu um boletim médico dizendo que piorou o estado de saúde do Bolsonaro. Por que será? É tudo verdade? Ou é tudo encenação para que ele se faça de vítima? Daqui a pouco nós vamos voltar a esse ponto. Você vai assistir, se não viu ainda, esse ataque de fúria lá do Bolsonaro na UTI. Vamos voltar a esse ponto. Bolsonaro na UTI. E a ideia de anistiar os golpistas, que é uma ideia bolsonarista, também foi parar na UTI hoje. Daqui a pouquinho, detalhes sobre esses pontos importantes no noticiário da quinta-feira. Importante também a atualização de agora há pouco, o presidente Lula nomeou e já deu posse o engenheiro Frederico Siqueira como novo ministro das Comunicações. Aqui nós temos um perfil do novo ministro, né? Ele foi presidente da Telebrás nos últimos 2 anos, de 2023 a 2025, tem 26 anos de experiência no setor de telecomunicações, é engenheiro civil e não tem filiação partidária. Não tem filiação partidária, mas tem filiação política. A indicação veio do Alcolumbre, do União Brasil, né, do partido que perdeu o ministro, aí nomeou um outro que não aceitou, e agora a saída foi encontrar alguém assim com um perfil técnico, na aparência pelo menos, para assumir esta vaga. Siqueira Filho foi indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e é tido como próximo do senador Efraim Filho, lá da Paraíba. Vale lembrar que a cadeira de ministro das Comunicações estava vaga desde o começo de abril, quando Juscelino Filho foi denunciado por supostas irregularidades em emendas parlamentares. E agora aqui o Lula já aparece dando posse, portanto, ao novo ministro. Depois da saída de Juscelino Filho, o Lula chegou a anunciar Pedro Lucas para o ministério, um deputado federal que recusou o cargo. Laura Couto, o outro, né, que recusou o cargo, se pronunciou hoje, né, Laura? Pois é, Rodrigo, depois dele recusar esse convite do presidente Lula, o Pedro Lucas ele tentou minimizar os possíveis atritos com o Palácio do Planalto e disse que a bancada do União Brasil vai ajudar o governo na casa. Ele disse, abre aspas, não tem ruído com o governo. O governo sabe da determinação do União Brasil em ajudá-lo, com bastante diálogo com a ministra Gleisi e o presidente Lula. A bancada do União Brasil saiu fortalecida. O Pedro Lucas não assumiu a pasta justamente para evitar aí um racha na bancada do União Brasil, que tem parte expressiva, Rodrigo, defendendo debandado o governo Lula. Uma parte defende essa debandada, mas Lula conseguiu segurar a outra parte, nomeando esse engenheiro como novo ministro das Comunicações. É uma mudança de perfil, né? Porque o Lula tinha nomeado o Juscelino Filho, depois tentou trocar o Juscelino Filho, que é deputado, por um outro deputado, não deu muito certo, abriu um atrito e aí ficou com a nomeação de um técnico, claramente nomeado por indicação política, mas que tem um perfil mais técnico. Com isso, Lula tenta pacificar as relações com esse partido, que é um partido importante ali no centro, na direita, na verdade, né? No chamado centrão, que deveria se chamar de direitão, mas é a turma que fica no governo, ao mesmo tempo namora com a oposição e está de olho em cargos. Nós vamos daqui a pouco explicar melhor, está tendo uma reviravolta importante no Centrão, nós vamos explicar melhor isso tudo. O presidente Lula afirmou que está com a saúde em dia e que é candidatíssimo na reeleição de 2026. Importante anúncio.
que aconteceu durante um jantar organizado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, e que contou com os principais líderes da base aliada. Está aqui a fotografia na manchete aqui da Folha de São Paulo, o presidente Lula recebendo lideranças de vários partidos, da esquerda à direita, né? A Laura Couto tem mais informações sobre este jantar, que inclusive era uma demanda, né, dos políticos. Laura, no começo do governo, o Lula ficou assim com uma fama de que, ao contrário dos outros mandatos em que ele se reunia, conversava, dessa vez o Lula está meio encastelado, não conversa tanto. Parece que rompeu isso com esse jantar que aconteceu ontem, né, Laura? Pois é, Rodrigo, o presidente Lula fez um discurso de mais de 30 minutos nesse jantar e ele citou as principais realizações do governo. Além disso, ele disse ser contra a anistia aos golpistas e pediu ajuda, apoio aos deputados que estavam presentes para a PEC da segurança e o PL da isenção de imposto de renda para que eles passem no Congresso. O presidente também ouviu todos os 16 deputados que estavam presentes, entre eles o líder do União Brasil, o deputado Pedro Lucas, que recusou aí, né, a indicação para assumir o Ministério das Comunicações. Ele postou essa foto aí no Instagram dele. O presidente, como você citou, Rodrigo, ele vinha sido criticado pela falta de reuniões aí com os congressistas, mas prometeu que vai melhorar o contato com o Legislativo. O Lula ainda assumiu que o seu governo depende mais do Congresso do que o Congresso depende do Executivo, Rodrigo. Pois é, e o Lula, Laura, nesta reunião, teria feito a promessa também de marcar o próximo encontro com os parlamentares, sabe onde? Na Granja do Torto, que tem campo de futebol. O Lula fazia muito isso nos primeiros mandatos. Era mais jovem também, né? Lá em 2003, 2004, 2005. Então o Lula prometeu, olha, a próxima, em vez de jantar, vai ser um churrasco com um futebolzinho na Granja do Torto. É o jeito que o Lula está encontrando para quebrar as resistências, que são muitas, nos partidos do chamado Centrão, mas parece que a turbulência que vinha do final do ano passado e nos primeiros meses desse ano começa a diminuir. E o Lula começa a encontrar uma maneira de lidar com o chamado Centrão. Falando nesse assunto ainda, o presidente da Câmara, Hugo Motta, decidiu hoje, olha, isso é importantíssimo, chama atenção para você. Hugo Motta decidiu hoje, numa reunião de líderes lá na Câmara, que por enquanto não vai pautar o requerimento de urgência da tal da anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Vocês lembram? O partido do Bolsonaro conseguiu recolher as assinaturas e colocou lá na mesa do Hugo Motta. Só que colocar na mesa não quer dizer que vai ser pautado. O Hugo Motta falou, não, eu vou consultar os líderes, se tiver consenso eu pauto. Mas não teve, ao contrário, né? Esta reunião do Hugo Motta com os líderes tinha o objetivo de fazer a pauta das próximas semanas. E a maioria dos partidos presentes se manifestou contra acelerar a tramitação da anistia. Então não adiantou colher as assinaturas, porque agora travou no colégio de líderes, com exceção do Partido Liberal, o PL do Bolsonaro, e o Partido Novo, que são os dois partidos da extrema-direita no Brasil. Então são 100 deputados, mais ou menos, né? É o PL mais o Novo, que insistiram na urgência. Mas uma maioria de líderes, inclusive do Centrão, dizendo não pauta. Então isso mostra o jantar de ontem do Lula, essa decisão lá do Hugo Motta, que a extrema-direita vai ficando isolada e o Lula vai conseguindo reaglutinar, aparentemente, os partidos de centro-direita. Nesse caso da anistia, isso ficou muito claro. Laura Couto, de volta lá na nossa redação, tem mais detalhes sobre isso. Mas antes da Laura, eu vou pedir uma licença, Laura. Vamos antes assistir o que o Hugo Motta falou exatamente, porque eu disse que ele afirmou que não vai colocar em votação, mas nós temos a fala do Hugo Motta sobre isso. Vamos lá, por favor. O Colégio de Líderes discutiu de forma exaustiva, onde todos os líderes presentes, que representam algo em torno de quase 500 parlamentares, alguns líderes estiveram ausentes, e especificamente sobre o tema da urgência da anistia, se foi decidido pelo adiamento da pauta desse requerimento de urgência. Por que esse adiamento foi a decisão? Porque parlamentares que representam mais de 400 parlamentares na casa, parlamentares líderes, melhor dizendo, líderes que representam mais de 400 parlamentares na casa, decidiram que o tema não deveria entrar na pauta da próxima semana.
isso não está dizendo que nós não seguiremos dialogando para a busca de uma solução para o tema. Nós seguiremos conversando, principalmente também com os partidos que estão defendendo a pauta, ou seja, os partidos que fazem a oposição, o PL, o Partido Novo, que aqui defenderam a inclusão na pauta com muita força e de maneira também legítima, para que a Casa possa encontrar uma saída para esse tema. Fica muito claro aí então, né? Ele diz, representantes de 400 parlamentares disseram não, com exceção do PL e do Partido Novo, né? Por isso que a conta, né, você tem 500 e poucos deputados, o PL mais o Partido Novo dá 100. Os outros 400 disseram não, não é prioridade falar em anistia. Agora sim eu vou lá com a Laura Couto, que tem atualizações. Laura. Rodrigo, esse posicionamento de hoje é consequência de uma reunião prévia que aconteceu ontem e foi organizada pelo Hugo Motta. A reunião contou com partidos de esquerda e da base aliada do governo, aí o Centrão, mas o PL, o Partido Liberal do Bolsonaro, não foi convidado para essa reunião de ontem. O objetivo foi justamente fazer com que o bloco chegasse num posicionamento único sobre esse requerimento. Com isso, Motta consegue pelo menos um tempo para esvaziar essa pressão que vem sofrendo da oposição para pautar a urgência do projeto de lei da anistia na Câmara. A justificativa do presidente da Câmara e de seus aliados é de que é preciso aperfeiçoar o texto para evitar aí uma anistia irrestrita. Agora, a oposição já declarou que vai entrar com uma obstrução nas comissões, no plenário, e o líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, disse que o partido pode até romper com o Hugo Motta e atrapalhar a distribuição aí de emendas parlamentares caso ele não paute a urgência do PL da anistia. Rodrigo. Muito bom, Laura. O seu resumo deixa claro que a extrema-direita bolsonarista ficou isolada nesse momento. Tudo bem, tem 100 deputados, não é pouco, não é o isolamento de meia dúzia, é de 100. Mas o Centrão, os outros partidos ali, que não são o PL nem o Partido Novo, optaram por não avançar com essa ideia da anistia. E nós temos uma apuração importante, hein? O projeto da anistia pode perder força antes mesmo de ser colocado em pauta. Por que eu estou falando isso? A gente tem uma apuração, gente, feita pelo jornalista, pelo repórter Kleber Lourenço, que é aqui do ICL. Está aqui, ó, já está lá no nosso site. O que o Kleber Lourenço apurou? Que parte da bancada do partido Podemos decidiu retirar o apoio formal ao projeto de lei da anistia. Vale a pena ler, viu? Tem um bastidor muito interessante aqui e tem a ver com tudo isso que a gente vem trazendo nos últimos minutos. Então estamos falando de um partido que tem uma bancada pequena, relativamente pequena, 16 deputados. Desses, 8, metade, portanto, tinham assinado a urgência. O que o Kleber Lourenço conseguiu apurar? Ele falou com o líder do partido, o Rodrigo Gambale, e o líder confirmou que pelo menos 6 desses 8 que tinham assinado a urgência, agora disseram, não, a gente se acertou com o governo, a gente não tinha entendido bem o que era a urgência e não vamos mais querer falar em anistia, não. Olha, é um sinal importante. É um sinal também, é um bastidor, né, colhido pela nossa equipe, pela equipe do ICL, de que muita gente assinou esse projeto de anistia para pressionar o governo Lula, para mandar um recado assim, olha, atenda às nossas demandas, senão a gente vai para o lado que interessa ao bolsonarismo. O Podemos, pelo visto, se acertou com o governo Lula. Não sabemos quais demandas foram atendidas, mas boa parte da bancada está dizendo que, se for ao plenário, mesmo aqueles que assinaram o pedido de urgência não votariam mais nesse pedido que interessa ao bolsonarismo. Aliás, a apuração do Kleber Lourenço é de que, se fosse a voto hoje no plenário, o projeto da anistia perderia no voto. Perderia no voto. Apuração importante, um exemplo de que está minguando o apoio e o partido Bolsonaro está ficando isolado nesse tema. Vamos mudar um pouco de assunto aqui e ir para um tema que interessa a maior parte da população brasileira, segundo todas as pesquisas, segurança pública. Uma história triste, né, gente? Terrível, na verdade, mais do que triste. O caso da Bruna Oliveira, a estudante que foi morta na zona leste de São Paulo. O principal suspeito de matar a estudante da Universidade de São Paulo, o suspeito de matar a estudante foi encontrado morto na zona oeste da cidade. Aliás, longe, viu, gente? Ela foi morta na zona leste, lá perto do estado do Corinthians.
Olha as imagens aí, o momento em que ela saía da estação de trem, de metrô, caminhava pela rua e aparentemente aqui esse é o suspeito de ter, né, praticado a violência e assassinado a Bruna. Nós tem as imagens aí. Esteliano José Madureira era o homem que aparece aí no vídeo, né, gravado por uma câmera de segurança, perseguindo a Bruna no dia 13 de abril do lado de fora da estação Corinthians Itaquera, na linha 3 vermelha do metrô. Aí a fotografia do suspeito, que também foi encontrado morto numa outra região da cidade. Foi encontrado morto. Então a novidade é que ele foi encontrado morto. Laura Couto tem mais informações sobre isso. Laura. Rodrigo, o corpo do Esteliano foi encontrado na Avenida Morumbi, coberto por uma lona azul e com mais de 10 facadas. Ele estava com as pernas amarradas por um pano e o suspeito tinha sinais de tortura. De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita é que Esteliano tenha sido assassinado em outro local e depois levado e abandonado aí nessa avenida. A Polícia Civil ainda procura as câmeras de segurança para tentar identificar quem matou o Esteliano. Toda a indicação, Laura, pelo que a gente tem apurado, é de que ele pode ter sido morto pelo chamado Tribunal do Crime, quando a facção criminosa que domina o crime de São Paulo, o PCC, pega o suspeito e pratica essa barbárie. É barbárie dupla ou tripla, né? A barbárie do assassinato da estudante e depois a barbárie da própria facção criminosa matar o suspeito de ter cometido esse crime, né? Tá aqui no nosso telão, o suspeito de matar a aluna da USP é encontrado morto com sinais de tortura e o corpo foi deixado numa via muito movimentada, foi deixado ali para ser encontrado e para mandar o recado. Encontramos, matamos, foi ele, mas isso, né, não é maneira de se fazer justiça. A Bruna Oliveira da Silva tinha 28 anos, né, e deixou um filho de 7 anos de idade. É terrível. Ela tinha acabado de entrar no mestrado na Universidade de São Paulo. Né? O corpo dela foi encontrado no dia 17 num estacionamento na Avenida Miguel Inácio Cury, ao lado do estádio do Corinthians. Ela estava seminua, com ferimentos e inclusive marcas de queimaduras. Os laudos da perícia ainda não foram concluídos. A Bruna foi velada e sepultada na manhã, no último sábado, no cemitério de Vila Carmozina, em Itaquera. A gente lamenta profundamente, né, uma moça que estava ali estudando, fazendo pós-graduação, tinha um filho pequeno e estava chegando, voltando para casa, sozinha à noite, foi perseguida e morta. E agora o suposto assassino, né, a investigação tem que concluir se foi mesmo ele, mas aparentemente foi. É muito grave, né? E é um caso para a gente prestar atenção, porque todas as pesquisas mostram, quando se pergunta ao brasileiro qual a sua maior preocupação hoje, alguns meses atrás chegou a ser ali a alta dos preços, ainda é, né, um pouco o preço dos alimentos, mas mais do que o preço dos alimentos é a segurança pública. É roubo de celular, mas é muito mais isso, né? Atentado contra a vida, né? Então, todas as pesquisas mostram que a segurança pública é o tema que mais preocupa os brasileiros. E a extrema-direita surfa nas saídas fáceis e não tem saída fácil nesse caso. O governo federal encaminhou uma PEC, uma proposta de emenda constitucional da segurança pública, para ser pautada esta semana ainda no Congresso Nacional. O projeto foi entregue ontem pelo presidente Lula aos presidentes da Câmara e do Senado. Está aqui. É uma tentativa de dar uma resposta. Mas demora, né, gente? A gente sabe que essas coisas demoram para frutificar. A PEC, além de tudo, deve enfrentar resistências da oposição, que argumenta que o texto pode ferir a autonomia dos governos estaduais. Eles estão preocupados com isso, né? Aí o governo federal é que vai coordenar tudo, a segurança pública é atribuição dos estados. É curioso, porque os estados muitas vezes não agem, o presidente da República é cobrado, e aí a hora que faz uma proposta de unificar esforços para combater o crime organizado, os estados, principalmente governados pela oposição, dizem assim, não, mas aí vai tirar autonomia nessa questão da segurança pública. De qualquer maneira, é uma proposta que ainda tem que circular, né, por várias comissões até avançar e dar resultado. Não é algo que vai dar resultado agora, né? E a gente fica muito atento a essa temática que vai voltar com tudo na eleição no ano que vem. Bom, gente, vamos falar agora da saúde
do ex-presidente Bolsonaro? Boletim médico publicado hoje pelo Hospital DF Star, em Brasília, diz que o ex-presidente teve uma piora geral no quadro médico. Olha só, fez live, deu entrevista, brigou com o oficial de justiça e aí piorou. Por que será, né, que o estado de saúde dele piorou? Laura Couto, atualizações também desse caso do Jair Bolsonaro internado. Rodrigo, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma elevação na pressão arterial e uma piora nos exames laboratoriais hepáticos, segundo esse novo boletim médico. Ele vai fazer novos exames de imagem ainda hoje. O boletim ainda informa que não há previsão de alta da UTI e a recomendação é que ele não receba visitas. Agora, uma apuração de agora há pouco do nosso jornalista Leandro Demori é de que o Bolsonaro não está bem. Uma fonte diz que os médicos estão preocupados com o estado de saúde porque o intestino dele não está funcionando e deveria funcionar depois de 3 a 6 dias depois da cirurgia, mas não tem o que fazer. É isso, olha, a apuração do Leandro Demori, a gente tem escutado bastante isso. O Bolsonaro, o corpo dele não está reagindo como os médicos esperavam. Então a recomendação é de que ele não receba visitas. Mas daí pode dar entrevista? Ele deu entrevista para o SBT, de dentro da UTI. Ele fez uma live com os filhos para vender capacete do Nelson Piquet. O presidente Bolsonaro, que é réu por tentativa de golpe de Estado, e foi intimado ontem, por uma oficial de justiça, e isso é uma formalidade do processo, A oficial de justiça foi lá porque o Alexandre de Moraes falou, bom, estava evitando intimar porque o cara está no hospital, mas ele dá entrevista, ele faz live, então manda o oficial de justiça lá. Porque a partir do momento que ele recebe a intimação, tem 5 dias para apresentar a defesa prévia, E a gente viu o que aconteceu. Eu vou chamar você para prestar atenção. Quando o oficial de justiça entra no quarto, para entregar para o Bolsonaro, ele arma um showzinho e grava tudo. E depois essa imagem circula por aí. Nós temos um trecho do comportamento do Bolsonaro ontem, antes desta piora que aparece no boletim médico. Vamos assistir um trecho. Eu tenho 5 dias para apresentar. Eu sei que a senhora precisa de justiça, por favor, tá? Eu tenho 5 dias para apresentar minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, Fábio. Ele faz defesa comigo. Sim. Ele vai perguntar para quem sobre a defesa dele? Comigo. Sim. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandada pelo Supremo Tribunal Federal. Não sou o Supremo. Federal. Quem é a pessoa do Supremo que mandou a senhora para cá? O senhor sabe quem é? Não, se eu sei, não, eu quero ter certeza. Relator, por favor, qual é o nome dele? O senhor sabe, está anotado aqui. Não, por favor, leia o nome dele para mim. Ministro Alexandre de Moraes. Então, a ministra Alexandre de Moraes dou a missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? Sim, o ministro Alexandre de Moraes deu essa missão para o oficial de justiça. Olha, a gente cortou só um trechinho, porque é um show depois. O Bolsonaro dá piti, reclama, dá a impressão, não, você veja, a senhora tem ciência que está aqui numa UTI? Olha, ele tem ciência que está na UTI e que não poderia ficar falando e fazendo live? Ela podia perguntar isso para ele, O senhor tem ciência que o senhor é um paciente de UTI e que fica fazendo live, dando entrevista dentro da UTI? Se pode dar entrevista, pode assinar o papel. E assinou, e foi citado, e é réu, e, segundo o boletim médico, piorou o estado de saúde dele. É impressionante como o Bolsonaro tenta se vitimizar e transformou esta citação em mais um espetáculo para municiar as redes da extrema-direita, mas isso não adianta nada do ponto de vista objetivo. Ele virou réu e começou a contar o prazo dos 5 dias para ele apresentar a defesa prévia. Mas falando em bolsonarista, em showzinho, quem é que apareceu também de ontem para hoje para tirar uma lasquinha naquela história do escândalo do INSS? O senador e ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Sérgio Moro. Olha o que ele publicou nas redes dele. As fraudes contra os aposentados do INSS, que foram estimadas em 6 bilhões de reais, comprovam em definitivo que o governo Lula não precisa importar criminosos do Peru. Aí ele faz uma confusão, junta Lé com Cré, se é que dá para juntar, e faz uma referência ao fato do Brasil ter oferecido asilo aí
para a esposa de um ex-presidente do Peru, que foi acusado de corrupção e tal, né? Então é isso que o Moro diz. Agora, o curioso é que, segundo as investigações, quando é que começaram, né, esses desvios no INSS? 2019. Quem que era ministro em 2019? Ele mesmo, o Sérgio Moro, era ministro do Jair Bolsonaro. É tiro no pé, em cima de tiro no pé, dessa vez, Sérgio Moro. Vamos atualizar a situação do Glauber, deputado Glauber Braga. Deputados da Comissão de Constituição e Justiça pediram vista e conseguiram interromper a votação do recurso apresentado pelo deputado, né, que é do pessoal do Rio de Janeiro, contra a cassação do mandato dele. Vocês sabem, né? A Comissão de Ética da Câmara recomendou a cassação, agora o Glauber recorreu à CCJ e o pessoal conseguiu travar ali o processo na CCJ. A intenção do partido é adiar ao máximo o processo, usando um período aí para convencer deputados de que a cassação é uma pena desproporcional, né? O recurso do Glauber deve voltar à pauta da CCJ na próxima terça-feira. O presidente da comissão determinou que esse prazo de vista, né, que foi pedido, será de apenas 2 dias úteis. Ganhou uma semana o Glauber nesta batalha para evitar a cassação do mandato. Uma outra notícia de hoje importante também. O presidente Lula se manifestou, agora a gente sai do Glauber e vai para o presidente Lula, que se manifestou criticando a emissão do visto dos Estados Unidos para a Erika Hilton com identificação do gênero masculino. Vocês lembram dessa história? A Erika Hilton pediu visto para ir para uma viagem, participar de um debate nos Estados Unidos, quando recebeu o gênero masculino. Lula classificou o episódio como abominável, disse que um decreto do Trump não pode discutir, abre aspas, o que essa mulher é. Não é para o Trump ficar discutindo. Ah, não queremos tratar no feminino, vamos tratar no masculino. O Lula disse isso é abominável. A Laura Couto tem mais detalhes sobre a fala de Lula a respeito desse episódio. Laura. Rodrigo, o presidente Lula deu essa declaração durante uma cerimônia de sanção de projetos de lei que tratam sobre o uso da inteligência artificial justamente na prática da violência contra a mulher. Ele disse, abre aspas, Érica, o que aconteceu com você foi abominável. É importante que as deputadas que estão aqui se lembrem que vocês poderiam chegar na Câmara, fazer um ofício de todas as deputadas e mandar para o parlamento americano dizendo da inconformidade de vocês com a ingerência da embaixada americana no documento de uma deputada brasileira. Quem tem o direito de discutir o que essa mulher é ela, e não o decreto do Trump. O presidente também cobrou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, um posicionamento oficial, mostrando aí a inconformidade do governo brasileiro. Rodrigo. Importante posicionamento de Lula nesse episódio em que o Trump mostra que a questão das tarifas também é abominável, né, a maneira como ele vem tratando, mas não é só isso, né, é ataque a imigrante, essa tentativa de humilhar as pessoas, de não respeitar a diferença, e esse episódio da Erika Hilton mostra isso, e o presidente Lula se pronuncia, se manifesta contra esse posicionamento de Donald Trump. Tem uma estreia chegando aqui, hein, no ICL, gente. A série Folha Corrida mostra como o jornal Folha de São Paulo cedeu carros, perseguiu jornalistas e colaborou com o aparato repressivo durante a ditadura militar. Você já ouviu falar dessa história? A Folha, né, que depois se apresentou como um jornal defensor da democracia, mas tem até documentário sobre isso. É uma série documental, na verdade, com 4 episódios. E neste domingo, dia 27 de abril, a partir das 8 horas da noite, tem exibição gratuita do primeiro dos 4 episódios que vão contar a história completa. Por isso que é Folha Corrida. Como é que o jornal Folha de São Paulo colaborou diretamente com a ditadura militar? Para você assistir, olha, eu assisti no cinema, vale muito a pena. Mas para você assistir aqui, sem precisar sair de casa, entra aqui, ó, coloca o seu celular aqui no QR Code, se inscreve. Ou então você digita iclurgente.com.br. Vai aparecer um campo, você põe o seu e-mail e aí a equipe do ICL te avisa no domingo, te avisa, ó, é hoje, hein? Folha Corrida, um documentário, primeiro episódio, você vai assistir de graça, né? E é imperdível, hein, gente? No próximo domingo, 8 horas da noite, tem tudo a ver com esse debate que a gente trava aqui, né? Política e comunicação, um jornal que se apresenta como profissional, defensor da democracia, mas colaborou diretamente com a ditadura e isso tudo está documentado. Assista, se inscreva e assista no próximo domingo.
Laura Couto, obrigado mais uma vez pela participação, pela presença na atualização das notícias. Valeu, Laura. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde. Até. Boa tarde. A Gabi já está até de pé ali atrás da Laura. Gabi Varela, Juliano Medeiros. Daqui a pouquinho começando aqui o ICL Notícias segunda edição, aprofundando vários desses assuntos que nós tratamos, entre eles o escândalo do INSS. Vamos ouvir uma especialista aqui no estúdio. Logo mais eu venho também no N2 e amanhã estaremos de volta. Laura Couto, eu e toda a equipe que faz aqui nos bastidores o ICL Urgente. Valeu, gente! Fiquem por aqui. Vocês sabiam que policiais circulavam armados dentro da redação da Folha de São Paulo durante o regime da ditadura, impondo medo aos jornalistas da redação? Você sabia que carros da Folha de São Paulo eram utilizados para operações que sequestravam e torturavam pessoas que eram levadas para o DOI-CODE? Você sabe qual foi a relação entre o maior jornal do Brasil e o regime da ditadura? Ninguém sabe, quer dizer, sabia. Foi feito um documentário por um dos maiores diretores do Brasil, Chaim Litevski, em cima de um trabalho feito por um grupo que analisou documentos e conversou com dezenas de pessoas que presenciaram isso que eu falei. Essa série documental vai ter o seu primeiro episódio exibido no ICL, no dia 27 de abril, um domingo, às 8 horas da noite. 60 anos depois do golpe civil-militar que nos levou ao abismo, o quanto ainda resta de ditadura em 2024, no futuro imediato do Brasil? Quanto temos ainda que lutar? É porque essa articulação golpista repetiu-se na era Bolsonaro, com a diferença de que o golpe fracassou. Esse temor do comunismo que é utilizado até hoje, é o mesmo método, a mesma coisa, manipula a sociedade, informações. A história ensina que, sem memória, não há futuro. Eu acho que a evocação da memória, princípios que representavam aqueles grupos em 64, permanecem muito vivos, né? Deus, pátria, família e liberdade, né? São, inclusive, lemas declaradamente de extrema-direita.